Quando que o senhor percebeu que tinha esse chamado? Quando fui congregar na Vila Remo, na época, ajudar lá o pastor Divino, e Divino Anselmo, e aí um dia ele me chamou na sala e me fez uma chamada mesmo, mas me deu aquele sermão pastoral. Já era seu sogro ou não? Não, nem imaginava, nem conhecia a Liliana ainda, né? Aí ele me chamou a atenção, falou umas verdades para mim, e ali eu comecei a me envolver mais com o Ministério da Palavra e tal. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, Deus sempre falando, né? Deus falando, vou fazer. E aí, quando você recebe a palavra de Deus e entende a vontade de Deus, o plano de Deus para sua vida, e você se coloca à disposição, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, acho que, vamos dizer assim, 17, 18 anos de idade, ali realmente eu já entendia que não chegar num patamar de presidente da igreja, mas que havia uma vocação pastoral, um chamado pastoral para pregar, para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu, com 17 anos de idade, eu já senti isso na minha alma. É isso que eu ia falar. O senhor é o mais novo dos irmãos. Isso. Né? Normalmente é até bonito isso se ver, porque normalmente é o mais velho, né? A gente vê antigamente, é sempre o mais velho que é o responsável pela casa. Na ausência do pai, o filho mais velho se torna o pai, que é o pastor William. Mandar até um abraço para ele, que é o nosso primeiro vice-presidente. Mas no caso do senhor, foi o mais novo, né? Foi o menor, né? Davi, né? Igual o Davi. E como é que foi isso? Como é que foi entre os irmãos isso? Ou o senhor, porque o senhor falou, o senhor sabia que tinha um chamado para ser pastor, mas o senhor passou pela cabeça que seria o presidente? Como é que foi isso entre os irmãos? Não passou pela minha cabeça, mas eu acho assim que quando é algo que Deus tem para fazer, e assim, aí eu volto a falar, a base ela é super importante, né? A gente sempre foi ensinado a respeitar uns aos outros, né? Eu sempre falo, o William, por exemplo, o William é meu irmão mais velho, né? Então, eu sempre olhei para o William como eu olhei para o meu pai, como uma pessoa responsável. Ele sempre foi um homem equilibrado, tanto é que hoje ele é um grande profissional numa grande multinacional no Brasil, né? Tem ali uma capacidade enorme, muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Fala vários idiomas, né? É um cara muito capaz e que eu vejo que quando você tem uma base de amizade, as coisas e as pessoas, e acima de tudo, é ensinado pela palavra, a gente consegue compreender qual é a vontade de Deus. Até porque a nossa família, você conhece muito bem, a gente não vê a igreja como empresa, como um negócio nosso, não. A igreja é de Deus. Sim. A obra é de Deus. A gente hoje está administrando esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. E assim, não é algo nosso, é algo de Deus que a gente faz com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. Então, quando a pessoa ela vê a vocação, o chamado de Deus para sua vida, e a nossa base é essa, que a gente não está brigando por poder, né? Que acontece com muitas famílias, infelizmente. Infelizmente, né? Não. É poder, não. Aqui a gente, tanto que a gente é gente simples. Sim. Quem conhece a nossa casa, a nossa família, vê que a gente é um povo simples. E cada um está numa área, né, da Justamente. igreja. Ninguém está fora, tá todo mundo envolvido ali. Todo mundo envolvido de alguma forma, entendeu? A única que não está envolvida é minha irmã, que já há 11 anos mora nos Estados Unidos, a Elaine, né? Foi trabalhar lá, na época transferida pela empresa aqui do Brasil, e assim, mas lá serve a Deus também numa igreja, são envolvidos, tal. E assim, eu acho que a base ela fala muito, né? Ela ensina muito como a gente lidar com a questão. Então eu sou uma pessoa
que dentro da minha base, do meu ensinamento, eu sei estar com o presidente da República e eu sei estar com a irmã que limpa a igreja. Já teve alguma igreja que o senhor foi ministrar e pregar e o pastor falou assim, esse aqui não volta aqui nunca mais? Pastor, Quero saber. Teve igrejas que aconteceu isso, teve igreja que até demônios falou. Eu entrei numa igreja, manifestou um demônio no rapaz lá atrás, gritou lá de trás, esse daqui não volta nunca mais aqui, eu não vou deixar. Aí eu não sei o que aconteceu, porque o pastor não me levou mais não. Se for o diabo que sentou o pastor, o que aconteceu? E teve outros lugares que eu fui, que de repente, vamos orar aqui. Aí um detalhe muito interessante. Pastor, o pessoal caiu na unção lá. Não, pera um pouquinho. Há tipos de oração. Levantou suas mãos, Deus abençoa a tua igreja, derrama da tua glória, derrama a tua unção, arrebata o teu povo, Pai. Sinta o poder de Deus. Caiu na unção, caiu na presença, caiu no poder. Benção. Agora, a oração é diferenciada para curas. Deus, cerca esse ambiente. Onde houver um enfermo, doente físico, doente espiritual, qualquer problema de saúde, qualquer mal sobre a vida dessa pessoa, estiver oculto no corpo, na mente, no coração, joga por terra, cura, caiu, é uma seta, é um espírito de enfermidade, caiu no poder, não, caiu no poder. Tem um lugar que eu fui lá, caiu a esposa do pastor, caiu filha, caiu tia, aí as irmãzinhas do coque lá da época lá, fala Deus, agora vai a coisa aqui. Aí o pastor disse, fica trazendo esses bruxos aqui, olha, fica trazendo esses macumbeiros aqui, esse homem tem parte com o diabo. Como algumas pessoas para tentar me derrubar num período da minha história, falaram que eu tinha parte com o demônio, falaram que me conhecia, que eu era da Bahia, que eu fui macumbeiro, que eu fui isso, aquilo outro, não sei o que lá. Agora aguarde que eu vou falar. Como é que pode um homem endiabrado, encapetado, chegar numa igreja e dizer, Espírito de Deus, sai desses corpos agora, é uma ordem. E os demônios que estão comigo, entrem nos corpos agora para cair e fazer aquele teatro todo lá. Nunca que o Espírito de Deus no corpo vai obedecer a voz de um mortal na terra. Vou sair de um corpo para entrar um demônio. Nunca isso vai acontecer. Homem nenhum tem poder de lançar demônio na vida de ninguém, aonde a casa já está ocupada com o Espírito Santo de Deus. Porém, se a pessoa caiu numa oração dessa, de cura, de libertação, de sinais, de prodígios, tem alguma coisa por trás. Então eles queriam desmotivar. E como foi essa decisão de tirar a propaganda do ar? Como é que foi esse processo? Olha, a vida é assim. Sim. A vida é feita de... eu li um livro quando eu tinha 12 anos de idade, ou menos um pouco, As 48 Leis do Poder. Nunca fique mais forte, mais aparente do que o seu líder. Como é que é? Repete, por favor. Nunca fique mais forte, mais aparente do que o seu líder. Ele pode se sentir constrangido. Forte, e ele pode não querer mais você ali. Mas por quê? Por que você acha? Eu não acho nada. Eu só percebo que nós nos repetimos a todo momento. E eu sempre busquei estar como uma ferramenta para a empresa, não a empresa em mim. Sim. Mas eu estou ali. Mas existem pessoas e pessoas. Hoje o Sebastião se tornou uma propaganda maior do que a C&A. Porque, por exemplo, se fala assim, qual foi a última propaganda da C&A que você viu? Eu não lembro. Uhum. E com certeza deve ter atores, não sei lá, alguém que apareceu ali na propaganda. Não é só o locutor. Uhum. Alguma propaganda, final de ano, Dia das Mães, enfim. O Sebastião, então, se tornou uma propaganda maior do que a C&A. Porque hoje todo mundo lembra do Sebastião, né? Uhum. Claro, como propaganda da C&A, mas tá ligado. Mas só da C&A, não. Porque, veja, eu sou uma ferramenta. E todo mundo gostaram dessa ferramenta. Sim. Eu quero ver essa ferramenta. Eu quero ver como é que essa ferramenta procede. Eu quero ter acesso a essa ferramenta. Por isso esse livro existe. Por isso estamos aqui conversando. Porque eu quero compartilhar essa ferramenta que não é minha, é de todos nós. Eu estou aqui de maneira compartilhada e solidária. Sim. E aí esse processo chegaram até você... Aí informaram que... Fala assim, nós não mais queremos, pois... Eu falei, tá bom, mas só quero que você me diga uma coisa. Qual a motivação? Sim. Eu cometi algum equívoco, eu fiz alguma coisa que não os agrade? Não,
A gente apenas resolveu que somente as mulheres vão fazer comercial para a empresa. Falei, ok. É esse o seu argumento? Ok. Eu vou dizer que eu entendi. E a vida que vai seguir. Sim. Né? Porque eu estava ali na empresa deles como uma ferramenta. Se eles escolheram mudar, ok. Minha mãe se converteu e ela começou a frequentar uma igreja lá na cidade de Leonor, na zona sul de São Paulo. E eu nunca tinha ido até então. E meu pai era um cara muito assim, um cara muito sério, muito trabalhador, muito honesto e tal, mas completamente avesso até ao catolicismo tudo. Ele não ia na igreja, nada. Aí, de repente, ele se converteu também. Né? Uau. E achava incrível. Aí ele queria que eu fosse com ele na igreja. E eu nunca ia. Aí ele chegou e aquela dura, antigamente os filhos obedeciam aos pais, né? Ele, não, você vai. Aí eu fui. E aí eu fui com ele. Era uma igrejinha muito simples, de madeira. E o pastor da igreja era negro. Uhum. Aí eu falei, porque a minha ideia de igreja era um negócio muito, muito incrível. Agora, só um parênteses aqui, até chegar aqui, aí vocês têm parte nessa história. Olha que legal. Porque quando essa minha avó materna, ela se converteu, ela morava no Grajaú. E um dia eu fui na casa dela. Aí eu cheguei lá, ela começou a profetizar, cara. Essa velha tá doida. Não entendeu nada. Aí ela pegou, levantou a saia, mostrou e falou, ó, você tá aqui no meu joelho, eu tinha calo Meu Deus. de orar. Aí ela pegou e falou comigo, olha, hoje à noite eu vou na igreja, você vai comigo. Eu tava na casa dela, eu vou. Na minha imaginação, eu ia chegar o quê? Numa igreja, né? Igreja tipo no modelo de uma igreja católica. Aí quando eu cheguei lá, era uma igrejinha pequenininha. Né? E sentava homem de um lado, mulher do outro. E eu já achei super estranho. E aquela época, era a época da Jovem Guarda, eu tinha um cabelo comprido até aqui, meu cabelo sempre foi muito liso e tal. Aí tô lá, e a pregação do pastor foi Deus não gosta de cabeludo. Né? E o único cabeludo era o senhor. Pô, era eu e as mulheres, entendeu? Aí eu fiquei na minha e tal. Aí ele terminou, quem quer aceitar Jesus e tal? Eu nem conhecia essa linguagem, né? E tal, não sei o quê. Ninguém levantava a mão. Aí ele virou pra mim e falou, e você aí, cabeludo, rejeita Jesus? Pô, aí é dose, né? Rejeitar Jesus. Dentro da igreja, né? Não, e Jesus pra mim era altamente significativo, claro. Eu falei, não. A hora que eu falei não, cara, um monte de gente pôr a mão na minha cabeça, orando, aquela gritaria e tal. Meu Deus. Aí saiu, minha avó falou, agora você é crente. Eu falei, putz, Deus até me perdoou, mandei um palavrão. Falei, não, você tá brincando, que crente, né? Sem dizer que o pastor Cezino, ele tinha um ciúmes muito grande da minha esposa, por ser a pessoa de confiança dele. Então ele dizia assim para ela, minha filha, qualquer sabichão que chegar aqui, ele chamava de sabichão, você me fala e me apresente, porque eu já sei quem é o teu marido. Deus já me falou. Então não se engrace com ninguém, ele orientava direto. Eles tinham o costume de ir para o escritório e oravam 1 hora antes de começar o trabalho no escritório dos Gideões. E a Eliette era a menina que estava ali constantemente orando, cantando. O pastor acompanhava. E quando nós começamos a conversar, isso abril de 94, ela falou assim, eu preciso te apresentar ao pastor Cezino. É o meu segundo pai. Primeiro eu fui lá, conheci o meu sogro, minha sogra. Deus já tinha falado com a minha sogra que aquele ano seria o ano da bênção da minha esposa, que Deus ia enviar o prometido dela. Mas agora chegou a hora do pastor Cezino. E falar de pastor Cezino há 30 anos atrás era falar de uma pessoa de muito respeito, muito sério, e tinha um temor muito grande só de chegar perto dele. O pastor Cezino ele tinha uma graça muito grande, uma essência muito grande. E aí está indo eu, ela, o meu sogro e a minha sogra, e ele estava na porta do estúdio que ficava ainda no pátio da igreja. E de longe, quando ele me viu, eu estava com um terno bordô.
terno bordô, gravata bordô. De longe, quando ele me viu, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e eu já comecei a passar mal. O pastor já me reprovou de longe. Falei, meu Deus, será que vai ser hoje? Quando eu já aproximo dele, ele me abraça e fala para Eliette, não precisa nem me apresentar, é esse moço que Deus me mostrou há mais de 5 anos atrás. Forte. São poucos cantores gospel que têm acesso assim à Rede Globo. Uhum. Você acha que isso é baseado no quê? O que eles avaliam assim para convidar um cantor? Então, tem um mito também. Existe um mito de que a Globo odeia evangélico, né? Isso ficou também muito forte na eleição agora e tal, né? Sim. E não é verdade isso. Esse mito não é verdade. Tanto é que se ela odiasse o evangélico, ela não chamaria evangélicos para estar ali dentro da programação deles, né? Agora, quais são os cantores que eles escolhem, né? Para estar lá? É aquele cantor que foi a primeira vez e não foi desrespeitoso. Entendeu? Então, tipo assim... Teve cantor que você ficou sabendo que foi desrespeitoso? Ah, sim, que foi desrespeitoso, né? Ou que fica gravando vídeo xingando a emissora. Entendeu? Aí eles vão chamar mesmo. Como é que vai chamar? Pô, gravou o vídeo xingando, eles vão olhar e falar... Entendeu? Aí eles não vão chamar, mas eles estão abertos, né, para os evangélicos. Eles querem, inclusive, isso, né? Querem cantores evangélicos. Eles querem abrir esse espaço de inclusão. Porque antigamente não tinha. Né? É impossível um cantor evangélico ir na Globo. Eles tinham realmente a barreira, a resistência, né? Aí depois de uns tempos mais para cá, eles falam, não, a gente quer quem queremos incluir dentro da nossa programação, até mesmo porque tem muito funcionário evangélico lá. Sim. E aí os funcionários evangélicos pedem. Sim. Falam, traz um cantor evangélico, traz isso, traz aquilo. Tem uma querida amiga nossa que é a Patrícia Fazan. Apresentadora lá. É, apresentadora. E ela que fica lá também batendo. Mas eles são bem abertos. Eu participei já do encontro. Umas 6 vezes eu fui pro encontro. Um dos primeiros a serem entrevistados no Conversa com Bial. Sim, eu lembro. Aí participei agora do Altas Horas, no Altas Promessas. E o Serginho Groisman, quando chegou para conversar comigo, ele me agradeceu muito. Assim, ele foi extremamente educado. Ele falou, Tom, muito obrigado por você ter aceito esse convite. A gente sabe que foi difícil para você aceitar, mas eu agradeço muito. A gente gostou muito de você. As portas aqui estão abertas para você e tal. Mas por causa disso, porque você chega respeitando, né? Cara, eu vejo, tem um monte de crente, desculpa, às vezes um crente bobo, besta, critica a emissora por questões, enfim, teológicas, enfim, ideais, tudo bem. Mas é quando a empresa, a emissora, abre espaço. Não, vamos fazer aqui, no programa de Serginho Groisman, um quadro gospel. A pessoa continua criticando. Então eu não entendo. Qual que é o que a Globo tem que fazer? Ela tem que... tipo, entendeu? É complicado, cara. Tem crente que é... E ela é uma emissora que ela não é uma emissora gospel, não é uma emissora evangélica. Como que você vai cobrar de uma emissora evangélica que ela entenda... que ela faça a vontade dos evangélicos, que ela tenha pensamentos cristãos? Não, ela não é uma emissora evangélica. Você tem que cobrar de emissora que é evangélica. Comprada com o dinheiro da igreja. Que é evangélica, você tem que cobrar dessa emissora. Peraí, você é uma emissora evangélica, então dentro da tua programação, dentro da tua grade, você tem que falar coisas de acordo com os princípios da fé cristã. Uma das coisas que talvez, eu vou dizer aqui que me lembrou agora que veio, eu falei assim, qual que é o lado da conquista e de você poder ter as coisas? É você aprender a guardar. E o guardar não está o quanto você ganha. É um pouco o princípio do dízimo, né? Sim. Pós o dízimo, tá? Vou falar pós o dízimo ali. Que depois eu vou te perguntar a respeito desse assunto também. Pode perguntar. Então, o pós o dízimo. Vamos assim falar. Eu tenho... Só pegar o raciocínio aqui, se eu vou perguntar, eu já peguei o raciocínio aqui. De eu pegar assim, do guardar. Do guardar. Quando eu falo assim, eu tenho o guardar. Então, as pessoas têm que aprender o seguinte. Se eu tenho, você tem que ter o hábito de guardar. Isso que vai te dar outro segredo da prosperidade na minha visão.
Então, mas eu não posso guardar porque eu ganho 1.000, eu gasto 900 com aluguel, com sei lá o quê. Guarde. Guarde R$1. Mas guarde R$10. Guarde R$100, mas guarde todo mês. Eu tenho uma pessoa que ousa até falar, eu aprendi isso com ele, falou assim, mesmo se você tiver que fazer uma dívida para guardar, você deve fazer a dívida para poder guardar. Você encaixa ela dentro do seu orçamento. Você vai encaixar no orçamento. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Você cria culturas na sua vida, você cria ritmos na sua vida que te dá base. Sabe por quê? Sabe onde está a conquista, pastor? Está na oportunidade. Ela está na oportunidade. Eu posso falar assim, pastor, eu tenho um carro aqui, eu estou usando o carro por causa... Sim, da Work Motors. Da Work Motors. Da Work Motors, aproveitando o exemplo dos carros. Eu tenho um carro para você fazer. Ô, pastor, tem uma Ferrari para você comprar. Esquece o PVA, tá? Eu não tenho PVA para me pagar. Eu falo assim, por R$10.000, ela vale R$1 milhão. Se você não tiver os R$10.000, já era. Você vai perder a oportunidade passou. Se você tiver um negócio para poder entrar, você pode ter oportunidade. E você pode perder a oportunidade. Então, quando você fala do guardar, ele te dá poder de oportunidade. O guardar te dá poder de oportunidade. Forte, hein? Muito legal. Entendeu? Então, são pequenas coisas que você começa a fazer e não é pelo quanto você ganha. Não é a quantidade. Não é, a quantidade pouco importa. Que a pessoa fala, no dia que eu ganhar tanto, eu vou começar a guardar tanto. Não vai. Ele não vai. Mas o poder que você tem de oportunidades é quanto o poder que você tem na guarda. E não é a quantidade, mas é o poder que você tem. É ali que você cria oportunidades. O problema da Cracolândia não é um problema de polícia. É um problema de saúde pública, tá? E eu sei como resolver, não é porque eu sou um cara expert, não, porque eu vivi isso, eu fui morador de Cracolândia, eu vivi drogadição, como eu falei aqui, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi profissão, eu perdi dignidade, eu sofri atentados na rua, eu fui humilhado, envergonhado, eu passei fome, então assim, eu tentei me matar. Então o que eu posso dizer pra vocês é que a minha situação é igual a deles, eu saí de lá, fui resgatado de lá. Então a Cracolândia, uma pessoa quando chega a morar nas ruas, por crack, por álcool ou por qualquer outro tipo de droga, tá? Nós estamos falando da Cracolândia para especificar uma situação, porque o que resolve na Cracolândia resolve para todo o resto. Sim. É mais ou menos por aí, né? Aqueles indivíduos que estão dominados, escravos de uma droga, de uma situação que a família já não conseguiu mais resolver, porque a família muitas vezes é permissiva com a doença, está dependente também, codependente deles, codependente da doença, e acaba facilitando o uso. Então, aí quando esse cara perde o controle, vai se agredir a família, vai matar alguém, vai roubar dentro de casa, aí põe pra fora. Veja bem, um usuário de droga, ele precisa de cuidados médicos, psiquiatra, psicólogo, terapia e espiritualidade, é um tripé, tá? Esse tripé é fundamental, porque eu não posso também falar que da mesma forma que eu fui resgatado, serve pra eles. Cada um é de uma maneira, não tem jeito, cada um de uma maneira, tá? Agora, é óbvio que se eu pudesse, eu ia falar que a melhor maneira, a única maneira é Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. Porque por mais que você tenha um tratamento psiquiátrico, terapêutico, tá? Que você vai precisar ter uma ressocialização num trabalho, quando você estiver andando sozinho durante uma recuperação de vida, quem tá com você? O psiquiatra? Não. O terapeuta? O teu trabalho? Não. Jesus Cristo. Então, somente ele pode entrar no vazio que existe no dependente químico, que a droga ocupa esse espaço, e quando você tira, é Jesus que entra. Esses homens e mulheres, crianças que vivem na Cracolândia, eles estão sob a tutela do Estado, porque eles estão ocupando uma área pública e impedindo o direito de ir e vir de muitas pessoas e cidadãos. Eles são oportunistas para usar o quê? O vício deles para furtar, para roubar, para invadir espaços, porque a doença faz isso. Não é culpa deles. A culpa deles, qual que é a culpa desses cidadãos? É não querer se tratar. Essa é a culpa que eles têm. Eles têm que querer se tratar, só que eles estão ali escravizados. Então, veja bem, o que acontece? Qual que é a saída? O governo tem que ter uma ação
compulsória, porque essa pessoa não tem entendimento, ela está com a mente bloqueada. Então, esse cidadão, ele precisa ser tirado de onde ele está, do meio que ele está, ter uma assistência médica, psiquiátrica, durante o período de abstinência, que gera em torno de 3 a 4 meses, tá? Esse tempo ele tem que tomar medicação, acompanhamento psicológico, tá? Terapêutico, que se estende até um período de 6 meses de tratamento, mais ou menos, 6, 7 meses. E aí complementar também, durante todo esse período, com mais um tempo de espiritualidade. É fundamental, porque o cara que sai pela medicação, depois pela terapia, ele vai estar com um vazio muito grande dentro dele, porque a droga ocupava o espaço, que dominava a cabeça e o corpo físico. Que é um vício que é psicológico e físico, né? Então, espiritual. Então, aí a espiritualidade vai suprir aquele vazio. É o corpo, alma e espírito. Corpo, né? alma e espírito. Só que o que acontece? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que esse cidadão que está na Cracolândia, tá? Infelizmente, ele é um doente para muitas coisas, mas ele tem o direito a ter um habeas corpus se ele vai para uma clínica. Como é que um cara que não tem entendimento do que faz, que pode matar, roubar, destruir, fazer tudo, ele pode ter um habeas corpus para sair num tratamento? Ter um consentimento assistido numa internação? Não pode. Então essas pessoas são incapazes. Então a Cracolândia só vai ser resolvida quando o governo entender que um projeto de lei de internação compulsória sério, inclusive eu conheço um deputado federal, o Dr. Mário Palumbo, que tem um projeto desse, eu estou colaborando para esse projeto dele, para poder tirar essas pessoas e colocar em clínicas, se não feitas pelo governo, clínicas filiadas, que possam receber essas pessoas e tratar elas durante 1 ano, 9 meses a 1 ano. E se essas pessoas, por algum motivo, ao sair e serem ressocializadas, direcionadas a empresas, se ao sair voltar ao uso, volta para o tratamento. Porque tem que ser que nem cadeia. Desculpa falar, mas tem que ser rigoroso com isso. Porque se você quer tratar, temos que tratar. Então vamos resolver. Né? Então, o criminoso, se ele comete o crime, ele cumpriu a pena. Se ele voltar e não volta pra cadeia, sim, o usuário de droga é a mesma coisa. É igual. Agora, essas pessoas que não fazem isso dar certo, ou porque desconhecem, ou porque não querem ter trabalho. Preferem que a anarquia se estabeleça, porque é mais fácil você controlar pessoas sem conhecimento e pessoas anarquizando tudo do que pessoas que têm entendimento. Não é isso? Então nós estamos vivendo esse momento hoje, infelizmente. O que você acha que aconteceu com a Priscila Alcântara? Com a menina que nasceu na igreja, aqui da região, Tapicirica da Serra. Foi durante muito tempo alguém que influenciou muito a juventude, cantou, chegou num sucesso, num patamar do gospel, né? E de repente ela decidiu mudar. O que você, com a sua experiência de vida, porque você é alguém que veio de lá para cá, ela estava aqui e foi para lá. Infelizmente. Vamos entender uma parada. Enquanto nós colocar, eu não consigo não consigo. Uhum. Não sei porquê, acho que a idade me fez fazer isso, mas vamos aqui numas ideias. Quando eu coloco regras e as pessoas conseguem bater regras acreditando que através das regras vão conseguir, gera o que gerou na Priscila. Eu vou dar um exemplo, tá? Que direito você tem de falar da Priscila? Então, eu não vou falar da Priscila. Vou falar de pessoas que ocasionaram a situação, inclusive a Priscila. Então, 7 horas você tem que estar. O cara tá. Ele aprendeu que 7 horas, ele estando, ele é crente. 8h30 oração, tem que estar 15 minutos. Tá. Então tá bom. Ele chegou às 7, 8 tá lá também, de joelho ele fica durante o tempo. Então ele tem que estar. Então ele acredita que chegando e fazendo, ele se tornou crente. Então ele aprendeu a fazer todos os requisitos. Então ele bateu a meta, mas percebeu. Então não é a meta. Quando ele precisar de ser crente, ele vai perceber que a meta que ele bateu não gerou o que ele precisava gerar. Jesus não trouxe para nós Jesus não trouxe para nós o que ele pode fazer. Ele trouxe para nós o que a gente deveria se tornar. A igreja deveria oferecer isso para as pessoas. Não é sobre chegar às 7. É sobre você ser alguém que tenha um compromisso que automaticamente 15 para 7 você vai estar. Então todos que entraram, bateram metas, precisou crescer, só que cresceu para cima. Quando na verdade o evangelho ele foi feito para fazer com que a gente se torne para fazer. Não fazer para se tornar. Então eu começo a entender assim, não é sobre falta do cuidado, porque eu imagino que teve, mas um cuidado de qual forma? Ensinou ela a ser? Porque se ela tivesse aprendido a ser,
ela hoje não sairia, ou ela, ou qualquer outra pessoa, não trocaria o evangelho por qualquer outra coisa, mesmo que as outras coisas gerem recurso financeiro, muitos ou pouco, ou gere fama, ou gere o que for. Então eu acredito que toda pessoa mal gerada, quando tiver uma oportunidade de se tornar independente, por falta de crescer para baixo e ter raízes, ela vai experimentar aquilo que ela sempre quis experimentar. Só nunca experimentou porque o que estava dando condições ainda era aquilo. Mas o que ela aprendeu nisso que dava condições? Ela não aprendeu a se tornar o que o evangelho quer que se torne. Ela aprendeu a bater as metas. Então, o ensino que ensina a bater meta, isso acontece com todos. Eu vou dar um exemplo para você. Olha, vamos orar aqui pelo cracudo. Vamos, mas por que a gente ora pelo cracudo e a gente não ora pelo mentiroso que está dentro da igreja? Só porque o mentiroso está cheiroso e não cheira mal e ainda ninguém sabe que ele mente? Tá ligado? Vamos orar também para que Deus liberte as pessoas que estão presas na pornografia. Por que a gente ora pelo cracudo? Porque é evidente que ele está zoado, né? A dependência dele afasta de Deus, mas a dependência no celular também afasta de Deus. A dependência na pornografia afasta de Deus. Uma pessoa que mente também é tão longe de Deus quanto o cracudo. Só que a diferença dos dois é que um tá evidente, né? Um tá fedendo, um tá com a roupa zoada e mete o revólver para usar. O outro não, o outro só esconde, mas tá tão longe quanto. Mas qual que o que os dois têm de ruim? O cracudo um dia estava na igreja e o mentiroso está na igreja. Qual é a pegada dos dois? Olha que interessante. A pegada dos dois é que nenhum deles cresceu para baixo. Eles aprenderam a estar, fazer como, mas nunca se tornou ser. Por isso que eu acredito, e a gente sempre evidencia isso na nossa igreja, em todo lugar que eu vou eu tento gritar isso, eu falo assim, não é sobre o cantar, é sobre ser. E aí sendo, fazer porque ama, e aí sim canta. Mas já que canta, então faz, porque a gente está precisando, ainda coloca os nomes, de levita, né? É porque a gente está precisando muito de um testemunho forte, então não precisa você ser para testemunhar, porque o testemunho, o testamento é válido na morte, né? Então quando você morre, porque o que está morto não pode morrer mais, quando você morre em Cristo, aí é válido o testemunho, porque se você ainda está vivo demais, o seu testemunho pode gerar o quê? O que o neófito faz, né? Ele cai na condenação do próprio diabo, porque ele pode se ensoberbecer e cair na... Timóteo fala sobre isso, Paulo fala para Timóteo sobre isso no livro de Timóteo. Não é? Então o que eu vejo que acontece é que eu não coloco só a Priscila, eu coloco o obreiro que estava bem, mas agora não está mais, eu coloco a menina que cantava aqui, agora mais está cantando no barzinho, tá ligado? E que agora está promíscua mesmo, porque agora ela é o que ela é, mas na verdade nunca deixou de ser, porque ela aprendeu o quê? Ela aprendeu a chegar no horário, ela aprendeu o que tem que fazer, ela aprendeu tudo, menos ela só não aprendeu ainda que a gente só faz isso porque somos um alguém. Nós não fazemos para se tornar, nós se tornamos primeiro com entendimento e aí automaticamente eu faço. E aí o que eu vejo é realmente isso. São pessoas que nunca foram convertidos, nunca experimentaram, nunca cresceu para baixo e alcançaram o que Jesus pode proporcionar. E é muito sério quando é isso, porque aí seria um apóstata. Um apóstata só pode apostatar daquilo que um dia ela creu. Agora alguém que afastou de uma coisa que é tão insignificante... ele não pode ser um apóstolo, ele só pode ser alguém que não chegou nem a conhecer. Segundo o que 1 João 3, né? 1 João capítulo 3, o 6 fala: aquele que está, mas permanece, não viu nem o conheceu. Aquele que está em Cristo não permanece mais na continuidade, no pecado contínuo, né? Não é no pecado de Adão, que o pecado de Adão a gente paga com a morte. O salário do pecado é a morte do corpo. Mas na minha conversão, João explicando que eu também, mesmo sendo almático e algo espiritual, quando eu peco, a alma também, a decisão de alma de pecar, eu também causo iniquidade, ali ele está explicando sobre isso. Então, não é sobre o pecado que eu vou pagar com a morte, por causa do salário do pecado é a morte de Adão, mas eu estou falando aqui do pecado costumeiro, então é a mentira, que eu tenho decisão de mentir ou não e eu escolho mentir. Olha, pastor, tá por onde? Tô chegando, irmão. Aí eu fecho o chuveiro e meia hora depois eu chego. Isso é mentira. Né? Então é esse costumeiro. Então aquele que permanece nele não faz mais isso, esse costumeiro, mas aquele que costumeiramente continua pecando, não o viu e nem o conheceu. Para eu ser um apóstata, eu ainda tenho que ter conhecido e realmente conhecido e assim mesmo negado. É uma escolha. Mas esse tipo de gente, esse tipo de povo que estamos falando, eles não escolheram, apostatar daquilo que crê. Tanto que ainda fala é como se já estivesse ainda. Só que na verdade está numa parada que nunca conheceu. Nunca viu
E nem conheceu. Por quê? Porque aprendeu tudo, menos se tornar o que Jesus quer. Mas aprendeu a orar, aprendeu que tinha que estar. A liturgia da igreja sabe todas, inclusive até faz chacota sobre a liturgia da igreja. A gente assiste, não é bobo nem nada, e não estou falando só dela, mas a grande maioria. E a pessoa que vai comprar um carro, né? Qual que é a orientação que você deixa para ele escolher um bom carro? Acho que a orientação é assim, primeiro conhecer bem a necessidade, porque se você for comprar à vista ou você for fazer financiamento, a hora que se você comprar e comprar errado, quando você for vender, você vai perder dinheiro. E você vai vender por menos o valor que você pagou, na maioria das vezes. Então, primeiro é ter certeza do que é aquilo que você precisa. Claro que vai ter gente que vai falar, puxa, eu comprei um carro grande e agora eu não tenho mais necessidade de ter um carro grande. A necessidade mudou e eu vou ter que renunciar a isso. Mas, no geral, ter conhecimento do que você precisa, do ponto de vista segurança, fazer um laudo cautelar do carro, para saber se o carro não teve passagem por sinistro, por leilão, se não tem alguma pendência do antigo proprietário que vai impactar na documentação futura. E essa é a principal dica. Segundo, não comprem desconto. Comprem carro. Comprem qualidade. E aí o preço você consegue negociar de acordo com o que é justo. Porque tem gente que quer comprar preço, ele quer comprar desconto. Aí ele vai ter que abrir mão da qualidade. E hoje todo mundo virou vendedor de carro. Na verdade, todo mundo virou vendedor de tudo. De tudo. Você vai vender teu celular, você vai postar primeiro no grupo de WhatsApp, você vai postar no Facebook, no Instagram. Então todo mundo pegou esse hábito. A diferença de um celular é que você vendeu, acabou. Se parar de funcionar ou se acontecer qualquer coisa, você não tem tanta responsabilidade. O carro não. O carro ele pode ser penhorado, pode aparecer multa de trânsito. Então todas essas consultas, essas atitudes, ações preventivas vai te ajudar a ter tranquilidade. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu estava cantando na igreja, arrumando as coisas da igreja, a cadeira, varrendo o chão, tudo para entre um culto e outro, que a gente fazia evangelismo à tarde, então a igreja ficava bagunçada, a gente tinha que arrumar tudo. E eu fiquei cantando uma música, um hino muito conhecido, que era Glória, Glória. Aí eu cantei assim com uma pegada de blues, né? Eu não tinha nem sabia o que era blues, falando sinceramente. Eu tinha essa influência em casa, mas nunca alguém chegou e falou, isso aqui é blues, isso aqui é jazz, isso aqui é rhythm and blues, isso aqui é o funk, isso aqui é o R&B, sabe? Alguma coisa assim. O rap, né? E aí eu comecei a cantar, né? Glória, glória, aleluia. Aí ele me viu cantando assim e falou assim, poxa, você canta bem, vem cantar com a gente. Ele que fez eu começar a cantar. E quando fomos gravar o LP, era para uma outra cantora fazer dois duetos com ele. E aí ele falou assim, não, vamos pôr a Jerusa para cantar. E aí meu irmão mais velho, meu irmão que era o Gesiel, né, que era o produtor, ele era o produtor, né? Inclusive estava produzindo CD, tudo. Não, que ela não tem experiência, não, que ela vai desafinar, não, que não sei o quê. Acabei, ele falou, não, vamos experimentar. E realmente deu certo. Comecei a cantar ali. Foi ali que eu comecei a cantar. CD Humanidade. CD Rios Fluirão. Tá. Aí a gente já tinha feito esse trabalho. Tínhamos feito o CD, ou uma fitinha chamada Amar a Deus, que também é um grande sucesso meu com a banda Rara. E depois fomos fazer o LP Humanidade. Foi nessa hora que a gente fez um contrato com a gravadora Gospel Records, que tinha a imprensa gospel, que tinha toda essa parte aí, que foi quando a gente começou a fazer um grande sucesso. E as nossas músicas sempre tocando. Esse é o LP. Humanidade. Esse aqui, o LP Humanidade. Você vê que pra época, dentro do cenário gospel, já era um negócio assim, sofisticado, né? Porque essa capa aqui era assim, né? Aqui tinha isso, e a capa de trás tinha um menino todo arrumadinho, tudo. Ou seja, aqui está mostrando o que era a humanidade, a realidade da pobreza,
da indiferença, né? Tá todo mundo com seu sapatinho e aquele menino lá sem o sapato. E essa música Humanidade foi um grande sucesso, né? E desse CD, a que mais fez sucesso foi Estrela da Manhã. Desse CD, desculpa, gente, é LP. LP que foi Estrela da Manhã. Que foi aí ano? Que a gente, 1989. 89. Gente, 34 anos atrás. Exatamente. Né? Uma música há 34 anos atrás e até hoje o pessoal conhece, né? Canta. E ninguém sabe, às vezes, que é do meu irmão. Ninguém sabe, porque o autor, coitadinho, fica lá meio esquecido, né? E aí, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí? A galera aqui, essa plateia. Virginiano. Ele acredita em signos? Como é que é essa relação dele com signos? Olha essa pergunta. Os caras querem me colocar na polêmica. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois explico. Pode ser? Pode. Acredito. Certo, por quê? Aí você vai me falar assim, mas pô, pastor, que negócio que é esse? Bom, primeiro, porque é um fato. Né? Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. É batata. Concordo. É um fato. Ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. Né? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Quando Jesus foi dar um sinal para 3 magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. Agora, o que o diabo fez com isso, né, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você lê alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? É igual como uma pessoa como é que sanguínea. Isso, aí é temperamento. Não tem como a gente... como temperamento, né? Se você for descrever o temperamento. É como se fosse isso, né? A diferença é que como surgiu no meio disso essa coisa do zodíaco, essa coisa... Aí os crentes têm um problema com isso, né? Não é que eu vou lá comprar revistinha de... Não é isso, mas... O que estava escrito hoje lá quando você leu? Né? Rapaz, é muita polêmica, né? Mas os caras querem me colocar Você viu como é que é? Mas logo no finalzinho, hein, pastor? Poxa, meu irmão. Tava de boa até agora, o cara né? que me serviu café, jogou um veneninho, ó. Você viu? No finalzinho, hein? Finalzinho, hein? Eu sabia que ele tinha uma boa. Tá certo. É brincadeira, meu amigo. Obrigado. Beleza. Infelizmente, a modernidade e a tecnologia trouxeram novas formas de tentação para os homens modernos e para as mulheres também, né? A tecnologia, por exemplo, o celular, né? Muitas informações desnecessárias ou até mesmo nocivas estão a um passo do alcance do ser humano, está na sua mão. Né? Então, aquilo que, por exemplo, antigamente você tinha que ir num determinado cinema para ver uma coisa picante, um negócio assim e tal, né? Ou para receber uma informação diferenciada nesse sentido, hoje não, você busca no celular e imediatamente está lá. E nos grupos sociais, você não pede, mas os camaradas mandam, os colegas de empresa mandam, entendeu? Você não quer aquilo, mas termina vindo. Né? E o que você vai fazer? Brigar com todo mundo? Sair do grupo? Às vezes você trabalha, depende daquele grupo para sobreviver, é parte do seu trabalho, e os camaradas aproveitam para mandar o lixo cultural. Né? E isso é aquele versículo que a palavra de Deus diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, nada se me pegará. Ou seja, se o cristão, ou o indivíduo, a pessoa, começar a olhar coisas nocivas, coisas más, né? Principalmente a questão da imoralidade, que é lançado hoje nas redes sociais assim, a rodo, né? Isso vai trazer prejuízo, né? Principalmente a questão da pornografia, que é uma doença, é um vício. Não faz diferença nenhuma a pessoa ser viciada em cocaína, heroína, LSD, crack ou pornografia. É um vício e vai trazer consequências graves, né? A destruição da família, a destruição do patrimônio empresarial, se o cara tiver,
entendeu? A destruição dos filhos, né? A perda como que se diz? Do respeito da família. E vai ter uma overdose, assim como tem a overdose da cocaína, da heroína e tal, a pornografia também tem uma overdose, que no caso aí é o suicídio. Meu pai fundou a ADAI em 2003, meu pai e minha mãe, e aí ele pastoreou de 2003 a 2008, até finalzinho de 2008. Só que em dezembro, basicamente nessa data que nós estamos hoje, infelizmente ele sofreu um AVC. E foi um AVC catastrófico, assim. Ponto dos melhores médicos dizer que se ele sobrevivesse, ele vegetaria pro resto da vida. Meu Deus. Né? E aí foi bem difícil. Foi um fim de ano, filme de terror, né? Difícil. 2009 inteiro ele ficou internado. Foi quando eu gravei a música Creio que Tu És a Cura. E gravei meu DVD naquele ano. Pra quem não sabe, Creio que Tu És a Cura é a primeira versão, né, dessa música. Exatamente. É uma música chamada Healer, né? Uma música australiana que a Hillsong gravou, se eu não me engano, em 2007, 2008. E aí foi uma música, quando eu ouvi pela primeira vez, juntamente com meu cunhado, nós fizemos a versão dessa música e ela pegou. Depois outros cantores gravaram, né? Mas foi uma música muito mais do que uma estratégia. Não, foi uma música que era muito visceral pra mim, porque eu precisava profetizar aquilo naquele momento. Era o que você estava vivendo. É o que eu estava vivendo, exatamente. E realmente Deus, por graça e misericórdia, foi restabelecendo a saúde do meu pai. E aí ele começou a melhorar. Saiu do processo vegetativo, saiu do coma e, enfim, começou a desenvolver. Mas ainda assim, ele falava apenas 3 frases. Deus é Deus é Deus, em nome de Jesus e amém. Foram as 3 frases que ele falava por conta da consequência do AVC. E aí ele sobreviveu, né, até 2018. Mas voltando, eu assumo a igreja, então, basicamente, quando ele fica doente. Foi lá para 2010, então nós estamos em 2023, são 23 anos 20 anos de igreja, e eu estou há basicamente 13 anos na frente da comunidade, né? Assumi com 25 Novo, anos, jovem, pastor. Estou com 38, faz sentido. 13 anos. Jovem. E você estava preparado já para assumir? Porque ele foi jovem, 47 anos, não foi que ele teve o AVC? Exatamente. Muito jovem. Eu sempre fui envolvido com liderança, né? Mas nessa fase, a minha liderança era uma liderança muito musical, muito artística da igreja, né? Eu estava como 3º vice-presidente, e foi recente que ele tinha me colocado como vice-presidente, até contra gosto, porque eu não queria ser. Eu achava que eu não estava preparado, eu tinha uns 23 para 24 anos. Só que por conta do falecimento do meu avô, que era o 3º vice-presidente, meu pai falou assim: filho, eu acho importante você estar. Começar a caminhar, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, ele tentando me convencer a estar na vice-presidência, ainda que como 3º vice. E então a minha liderança era muito musical, né? Mas era uma liderança. Então, se eu falar para você que eu estava pronto para assumir tamanho desafio, eu vou estar mentindo. Se eu falar para você que também eu estava nada pronto, eu também vou estar mentindo. Eu acho que é a farinha na medida certa na panela, sabe? E aí é óbvio, aí eu comecei uma série de erros e acertos, né? São 13 anos acertando e errando, acredito eu que mais acertando do que errando. Mas foi um desafio, porque foi no ano que meu filho nasceu também, meu primeiro filho. Então era o primeiro filho, era o meu pai doente, a igreja sentindo muito, porque a liderança do meu pai era uma liderança muito presente. Meu pai era um cara muito carismático. Era um cara que qualquer ambiente que chegava, ele tinha um poder conectivo, assim, de fazer as pessoas rirem, de as pessoas se sentirem acolhidas, amadas. E eu não tinha esse perfil, né? Até no começo nos bastidores aqui, né? Se eu sou um pouco mais reservado, eu sou mais reservado. Meu pai não, meu pai era baita carismático, entendeu? Assim, onde ele estava, ele abraçava, onde ele estava, ele ria, fazia os outros rirem, né? E eu sempre fui um cara mais tranquilão, assim, né? Então essa era a minha crise. Como
assumir, né, o lugar de Saul sendo Davi, né, nas respectivas proporções, né? Então meu pai, e até tentei colocar a roupa dele, né? Até tentei colocar a armadura dele, mas não deu. E obviamente aqueles que gostavam muito do carisma do meu pai foram saindo da igreja. Isso é natural. Eu sempre brinco que até eu sairia. Entendeu? Eu era um menino. Então eu tinha muitas dificuldades ainda. Só que, por graça e misericórdia, Deus foi capacitando. Eu também fui buscando atrás. Fui indo atrás de conteúdo, de conhecimento. É quando eu me deparo com um livro. A gente está falando sobre a importância dos livros, né, na construção do líder. Tem um livro em especial que eu sempre falo, que é o livro Liderança Corajosa. É um livro do pastor Bill Hybels, pastor da Willow Creek, né? Hoje está aposentado. É um livro que transformou a minha vida, né? Por quê? Porque eu encontrei nesse livro um perfil que meu pai não tinha. E encontrei nesse livro um perfil que eu tinha, né? Então, se identificou, né? Eu me identifiquei. Eu falei, então é possível exercer uma liderança, ainda que eu tenha o amor do meu pai, o carinho do meu pai, e ele é meu herói. Mas eu teria sim que respeitar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por exemplo, hoje, olhando com mais maturidade, e olhando para os 5 ministérios de Efésios, meu pai, ele tinha uma liderança totalmente pastoral. Era um cara acolhedor, era o cara do abraço, era o cara do toque. Eu não sou esse cara, né? Eu reconheço que eu sou um cara mais visionário, eu sou um cara mais estrategista, né? Agora, isso não me deixa menos importante ou mais importante, né? E eu tenho que aprender esse ecossistema todo, né? Então tenho que olhar, tenho que ser um pouco mais ele, mas também tenho que ser um pouco mais profético, né? Então acho que a ausência dele fez eu amadurecer do dia para a noite, né? Porque eu não tinha mais o meu amigo pai, né? Eu tinha ele. E aí, pai, como que você tá? Deus é Deus, filho. Em nome de Jesus. E aí, gostou do meu sermão? Em nome de Jesus. Assim, era uma amizade agora muito mais carinhosa do que corretiva, né? Então foi um desafio. Nesse momento eu tive que agregar também mentores para o meu lado, né? Hoje eu tenho um pastor que cuida do meu coração, que ele é o bispo da Igreja Metodista no Brasil. Que legal. Né? Pela falta do meu pai, né? Então, dentro do organograma da ADAI, eu sou pastor-presidente. Então eu olho para cima, dentro do desenho organizacional, não tenho ninguém. Então eu preciso ter a humildade de ser cuidado por alguém. Então o bispo da Igreja Metodista, eu tenho uma relação com ele há muitos anos, é o meu mentor. Então essa composição de homens e mulheres saudáveis do meu lado, eu acredito que tem contribuído para me tornar quem eu sou, né? E, enfim. Comecei todo esse processo, aí teve o Ídolos. Do Ídolos, o que eu pensei? Falei, cara, vou terminar aqui, vou fazer meu ministério e vai ser benção. E não foi bem assim. Na realidade, eu fiquei muito chateado com algumas coisas, porque algumas portas fecharam. E aí, como eu fiz muito contato no meio secular através do Ídolos, o Rodriguinho, que é um cantor de pagode, me convidou e falou, cara, como que você tá? Tá trabalhando? Falei, cara, tô trabalhando mais pouco, mas preciso levantar uma grana, tô numa fase diferente. Aí ele falou, tem um cara aqui que tá te chamando pra ir pra Bahia, tá a fim de ir? Falei, irmão, eu quero ir. Aí eu fui morar na Bahia. Mas foi uma experiência incrível. Fui trabalhar numa banda chamada Parangolé. Essa banda eu conheço, essa banda aí é... É o quê? Foi de axé, é o quê? É uma banda de axé. A gente chama de axé, mas lá chama pagode baiano. Então fui trabalhar no Parangolé. Na época o Léo Santana fazia parte. Tinha uma música estourada chamada Rebolation. Sim, foi música que sim. Foi global, total, uma febre. Foi uma parada doida, assim. E foi a primeira experiência que eu tive, assim, artística E você mesmo. fazia back lá? E eu fazia back vocal lá. Então foi uma experiência muito legal. Porque era uma coisa que eu consegui ajudar muito a minha família, trabalhei bastante, consegui estruturar muitas coisas na minha vida. E até que um dia Deus me chamou, cara. Deus me visitou e falou, já deu seu tempo aí. E aí eu saí, eu gravei um DVD pela Universal com o Léo Santana.
Aí voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, acho que 2012, 2013, mais ou menos. 2012, 2013. E voltei com meu coração, tipo assim, agora? O que vai acontecer? Ouvi a voz de Deus. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Cara, praticamente eu fiquei 1 ano sem trabalhar. O que me ajudou é porque eu tinha gravado algumas coisas, então eu recebia os meus direitos. Mas aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar, uma prova, até que um dia uma irmã, eu tava indo no culto de oração da tarde. Olha que bênção. Mano, eu tava assim, falei, Deus, cadê? Eu ouvi a voz de Deus aquele dia na Bahia, fiz tudo que tinha que fazer, agora chegou aqui, cadê o que é pra mim fazer? E até que no final de 2013, a Denise Mariano, que é uma missionária da nossa igreja, falou, Deus está apertando hoje o start do seu ministério. Só que eu tava tão sem fé, que eu olhei para ela e falei, eu não acredito. Você falou na cara dela? Na cara dela, cara. Falei, eu não acredito. E ela só falou, Deus está apertando hoje o start do seu ministério. E isso foi num domingo, o último culto das mulheres do ano. Mas você tem uma ideia, tá? Olha os cultos que eu tava colando. Tava colando todos os cultos. Fui lá. E sem fé, hein? Não, e sem fé. Sem fé. Tava no automático. Isso foi no domingo. Na segunda-feira me ligam 2 produtores incríveis, que é o Gesiel e o William Augusto. Me convidaram pra conversar lá em São Bernardo. Falou, cara, eu não sei o que tá rolando. Deus colocou você no nosso coração. E a gente quer te abençoar com o seu disco. Glória a Deus. E eu praticamente não tava cantando mais. Tava 1 ano parado. Aí eu falei, amém, glória a Deus. E aí a gente começou esse processo. Só que nesse processo eu recebi o convite para entrar no Coral Resgate. Então eu fiquei praticamente 4 anos no Coral Resgate, que foi o tempo que durou a produção do meu disco. Então o Coral Resgate foi como uma escola para mim, até o meu disco ser, tipo assim, finalizado.